diferença entre espírito e extraterrestre? É sobre isso que nós falaremos no vídeo de hoje da nossa série Minutos de Espiritismo. Seja bem-vindo ao canal Sérgio W. Soares, youtube.com/Sérgio W. Soares. Todo dia tem vídeo novo aqui no nosso canal e cada dia é sobre um tema diferente. Então, domingo, Minutos de Espiritismo. Na quarta-feira, Casos do Chico Xavier. Na quinta-feira, Metafísica da Saúde, a ciência que estuda as causas emocionais das nossas doenças. Na terça-feira, Terapia, Comportamento e Bem-Estar. Bom, hoje, domingo, é Minutos de Espiritismo. E aí a gente vai falar sobre essa pergunta que enviaram para a gente, para o nosso WhatsApp. Então, vamos lá. Qual é a diferença? O que a gente precisa entender é que temos aqui um plano físico, o planeta Terra. Então, eu, você, temos um corpo físico, um corpo material. Tá ok? Até aí, nenhum problema? O que ocorre? Existem aqui também espíritos. O espírito, ele não tem o corpo físico como o nosso. E isso acontece também em outros mundos, em outros planetas, em outras galáxias. Tá? Então, vamos falar primeiro de semelhanças. O extraterrestre, ele é um ser que vive fora do planeta Terra. Vive em outros mundos, vive em outros planetas, tá ok? O espírito, ele teoricamente pode também viver em outros planetas. Existem espíritos que vivem aqui na Terra e existem espíritos que vivem em outros planetas e em outras galáxias. Não seria aqui o planeta Terra o único lugar onde tem espírito? Não tem mais espírito em lugar nenhum? Não, não faz sentido isso. Então, existem espíritos também em outros planetas. Então, o extraterrestre e o espírito, o extraterrestre tem corpo material, vive num outro planeta, num outro mundo. O espírito, ele pode também viver em outro planeta, em outro mundo. Mas também tem espíritos que vivem aqui no planeta Terra, nas colônias espirituais, ok? Então, aí a gente vai trabalhar a primeira questão. Você considera uma colônia espiritual como algo no planeta Terra ou fora do planeta Terra? Na minha visão, a colônia Nosso Lar está no plano espiritual, mais ou menos naquela área de Copacabana, ali no Rio de Janeiro, né? Ela está no plano espiritual dentro daquela região que está no planeta Terra. Então, o André Luiz, o Emmanuel, esse espírito todo do planeta Terra, o Emmanuel já reencarnou, né, segundo algumas informações, tá? Mas estão no planeta Terra. Essa é a primeira grande questão aí. Então, tem espíritos que vivem no planeta Terra e tem espíritos que vivem fora do planeta Terra, tendo como a sua moradia, tá ok? Tendo como o seu cantinho lá, onde eles costumam tocar o barco, vamos dizer assim. Agora, qual seria a grande diferença entre o extraterrestre e o espírito? Ela vai estar, basicamente, na sua capacidade de deslocamento. O extraterrestre, para ele se deslocar de um planeta para outro, de um mundo para outro, ele precisa, por ele ter um corpo físico, um corpo material,
ele precisa de um instrumento material, uma nave espacial, ou disco voador, o nome que você quiser chamar. Não vou entrar aqui nesses detalhes. Né? Tem gente que chama disco voador, outros chamam de nave espacial, outros chama de... cada um chama lá do nome que quiser. Então, um extraterrestre tem um corpo físico e para ele se deslocar, ele precisa de um instrumento físico para ele poder então ir de um mundo para outro. Da mesma maneira que nós aqui, quando a gente quer ir do Brasil para os Estados Unidos ou para a Europa, a gente precisa de um instrumento físico chamado avião, onde a gente entra no avião e aquele avião nos leva para os outros países. Ou se você trabalhar na tua cidade, um carro ou um ônibus, que você vai precisar desse instrumento físico para transportar o teu corpo físico, o corpo material, ok? Já o espírito não precisa desse instrumento físico. Ele, naturalmente, à medida que ele é evoluído o suficiente, ele tem a capacidade do deslocamento. Vou dar aqui para você uma prova disso, ou, no mínimo, um exemplo disso. O primeiro livro que o Chico Xavier psicografou, Cartas de uma Morta. Quem foi o autor desse livro? Na verdade, foi uma autora, Maria João de Deus, mãe do Chico Xavier. Então, ela, na condição de espírito e vivendo aqui na Terra, no plano espiritual, ela conta nesse livro sobre os planetas. Ela lá nos anos 20, nos anos 30, ela fala que tem água em Marte. E que durante todo o século XX, a gente ouvia, né, os cientistas, o pessoal das agências espaciais como a NASA, não tem água em Marte. E agora que foram enviadas aquelas sondas espaciais, tem água em Marte. Olha que interessante isso, né? Então, a Maria João de Deus, ela conta sobre toda a estrutura de Marte, da Lua, de Júpiter, de Saturno, de Plutão. É um livro bem interessante, diga-se de passagem. Por quê? Ela tinha a capacidade de se deslocar na condição de espírito. Ela não precisava de uma nave espacial ou de um disco voador. Deu para perceber aí, então? Eu diria a você, então, que a diferença entre o extraterrestre e o espírito, ela é qual? O extraterrestre tem corpo físico. O espírito tem corpo espiritual. É diferente. O extraterrestre, tendo um corpo físico, ele precisa de um instrumento físico para se deslocar. A nave espacial ou o disco voador. Mesmo que vá na velocidade da luz, ele ainda precisa daquele instrumento. O espírito não tem essa necessidade. Ok, então? Se inscreve no canal se você gosta de temas como esse envolvendo o espiritismo, tá ok? Clica no sininho para você ser o primeiro a ser notificado sempre que eu botar um vídeo novo, porque todo dia tem vídeo aqui no nosso canal. Coloca nos comentários o que você acha. Você concorda com o que eu estou falando aqui do espírito, do extraterrestre? Tem a ver? Não tem a ver? Né? Você acredita em extraterrestre ou não acredita? Acredita em espíritos ou não acredita? Enfim, tudo já é provado cientificamente, mas você pode acreditar ou não, isso é um direito teu, tá? Se inscreve, acompanha aqui o nosso canal, porque todo dia tem vídeo novo. E você pode também nos comentários colocar perguntas ou sugestões de temas para a gente poder gravar aqui também. Combinado então? Por hoje é isso, tá? Fique com Deus e amanhã tem mais vídeo para você. Tchau, tchau!